Salve, salve, queridos alunos! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou o professor André e seguimos avançando na nossa jornada pela biologia celular, aprofundando ainda mais os mecanismos moleculares da comunicação celular. Na aula anterior, exploramos os receptores acoplados à proteína G, entendendo como eles participam da fisiologia dos sentidos, da memória celular e do controle das respostas celulares. Hoje, damos um passo além, entrando em um nível mais direto de sinalização, os receptores tirosina sinase, analisando sua estrutura, mecanismos de ativação e como eles controlam vias fundamentais. E antes de começar, eu só te faço um pedido: curte o vídeo, se inscreve e ativa o sininho. Isso ajuda muito o canal a crescer e garante que você não perca as próximas aulas. Nesta aula, vamos compreender como os receptores tirosina sinase estão organizados estruturalmente e como sua ativação ocorre a partir de ligantes extracelulares. Em seguida, vamos analisar o processo de dimerização e autofosforilação, que cria pontos de ancoragem para proteínas sinalizadoras. A partir disso, vamos explorar como essas tirosinas fosforiladas funcionam como plataformas altamente organizadas para o recrutamento de proteínas intracelulares, propagando o sinal. Avançaremos então para o papel da proteína Ras, entendendo seu funcionamento como um comutador molecular e sua importância na proliferação. E por fim, integraremos esses conceitos na via Ras-MAP-sinase, uma das principais cascatas de sinalização, responsável por converter sinais transitórios em respostas duradouras. Se eu te disser que uma única ligação fora da célula já é suficiente para iniciar uma cadeia que pode mudar completamente o destino dela. Os receptores acoplados a enzimas são proteínas que atravessam a membrana apenas uma vez, ou seja, são de passagem única. A parte externa da proteína fica voltada para o meio extracelular e é responsável por reconhecer e se ligar ao ligante, iniciando o processo de sinalização celular. Diferente dos receptores acoplados à proteína G, esses receptores têm uma característica importante: eles já estão ligados a uma enzima ou possuem atividade enzimática própria. Isso significa que, ao se ligar ao ligante, eles conseguem transmitir o sinal diretamente, sem precisar de intermediários, como as proteínas G. Um dos principais exemplos são os receptores tirosina sinase, os RTKs. Eles são amplamente utilizados por moléculas sinalizadoras extracelulares e desempenham um papel essencial na regulação do comportamento, tanto durante o desenvolvimento quanto na manutenção do organismo adulto. Nos seres humanos, existem cerca de 60 RTKs, organizados em 20 subfamílias diferentes. Cada subfamília é especializada em reconhecer um tipo específico de ligante proteico, o que garante alta precisão na comunicação e evita respostas inadequadas. Essa tabela resume alguns dos principais ligantes e receptores tirosina sinase, mostrando como diferentes sinais extracelulares geram respostas celulares específicas. Observe que cada fator de crescimento, como EGF, IGF, NGF, ou VEGF, se liga a um receptor específico da família RTK, e isso garante alta seletividade na sinalização. De forma geral, esses sinais controlam processos fundamentais, como a proliferação celular, crescimento, diferenciação e sobrevivência. Por exemplo, o EGF estimula crescimento e divisão celular, enquanto o VEGF está diretamente relacionado à formação de novos vasos sanguíneos, a angiogênese. Já o NGF atua principalmente em neurônios, promovendo sobrevivência e desenvolvimento. O PDGF está associado à migração e proliferação celular. Mas o que quase ninguém percebe é que esse receptor não só recebe o sinal, ele ativa tudo sozinho, sem precisar de intermediários. Tudo começa quando uma molécula sinalizadora, como um fator de crescimento, se liga à parte externa do receptor.
Essa ligação ativa o domínio tirosina-sinase, localizado na região intracelular, iniciando o processo de transdução de sinal. Após a ligação do ligante, a maioria dos RTKs sofre dimerização, ou seja, dois receptores se unem. E esse processo aproxima os domínios citoplasmáticos das sinases, permitindo que eles interajam diretamente e se preparem para a ativação. Com os resíduos sinases próximos, ocorre a autofosforilação em resíduos de tirosina. E essas fosforilações funcionam como plataformas de encaixe para proteínas intracelulares, que irão propagar o sinal dentro da célula. É importante destacar que nem todos os RTKs são ativados da mesma forma. Já no receptor de EGF, a ativação ocorre principalmente por mudanças conformacionais, sem necessidade direta de fosforilação inicial, mostrando a diversidade de mecanismos dentro dessa família de receptores. E é aqui que começa a sofisticação real. A célula cria pontos de encaixe estratégicos para montar uma verdadeira central de sinalização. Após a ativação dos RTKs, ocorre a fosforilação de várias tirosinas na porção citosólica do receptor. E essas tirosinas fosforiladas funcionam como verdadeiros pontos de ancoragem, organizando o início da sinalização dentro da célula. As proteínas de sinalização reconhecem esses sítios específicos por meio de domínios especializados de ligação à fosfotirosina. Isso garante que apenas proteínas corretas se conectem ao receptor, trazendo precisão ao processo de sinalização. Uma vez ligadas ao receptor, essas proteínas podem ser ativadas de diferentes formas, por fosforilação direta ou por mudanças conformacionais. Além disso, essa ligação aproxima as proteínas umas das outras, facilitando a continuidade da cascata de sinalização. Em alguns casos, proteínas de ancoragem, como a IRS1, no receptor de insulina, ampliam significativamente o sinal. Elas se ligam ao receptor e, ao serem fosforiladas em múltiplos sítios, criam novos pontos de ancoragem, expandindo o complexo de sinalização e potencializando a resposta celular. E agora vem um detalhe que garante precisão absurda: como a célula escolhe exatamente quais proteínas entram nesse processo. As proteínas de sinalização intracelular utilizam domínios modulares, como o SH2, para reconhecer e se ligar a tirosinas fosforiladas nos RTKs ativados ou em proteínas de ancoragem. Essa interação é altamente específica e garante que o sinal seja transmitido de forma organizada dentro da célula. E essas proteínas ligadas aos receptores apresentam grande diversidade funcional. Algumas atuam como enzimas, como a PLC-gama, a SRC e a PI3-sinase, enquanto outras funcionam como adaptadoras, conectando diferentes componentes da via. E essa variedade permite múltiplos tipos de resposta a partir de um mesmo receptor. A partir dessas interações, diferentes vias de sinalização são ativadas. Por exemplo, a PLC-gama estimula o aumento de cálcio no citosol e ativa a PKC. Já a PI3-sinase atua sobre lipídios da membrana, gerando sítios de ancoragem adicionais que recrutam novas proteínas, ampliando a sinalização. Além da ativação, também existem mecanismos de controle. Algumas proteínas com domínios SH2, como a CBL, promovem a ubiquitinação dos receptores ativados. Isso leva à sua internalização por endocitose e posterior degradação em lisossomos, funcionando como um freio que evita sinalização excessiva. Mas se esse controle falha, o mesmo mecanismo que mantém a célula viva pode levar diretamente ao câncer. Primeiro, é importante entender que a célula precisa controlar o tempo de ativação dos RTKs. Quando há mutações que impedem a sua degradação, especialmente envolvendo a proteína CBL,
esses receptores permanecem ativos por mais tempo do que deveriam. Isso leva a uma sinalização prolongada, que pode estimular a divisão celular descontrolada e, consequentemente, contribui para o desenvolvimento do câncer. Tradicionalmente, pensamos na endocitose como um mecanismo de desligamento do receptor. No entanto, no caso dos RTKs, isso nem sempre é verdade. Mesmo após serem internalizados, esses receptores podem continuar ativos dentro da célula, mantendo a transmissão do sinal em compartimentos intracelulares. Um exemplo clássico disso ocorre em neurônios, com o fator de crescimento NGF. Ele se liga ao receptor TRKA em regiões distantes, como o axônio. Esse complexo é internalizado e transportado em vesículas ao longo do axônio até o corpo celular. Durante esse trajeto, o sinal continua ativo, garantindo a sobrevivência celular. É uma forma de comunicação intracelular de longa distância, extremamente eficiente. Por fim, temos as proteínas adaptadoras, que funcionam como pontes moleculares. Elas possuem domínios SH2 e SH3, permitindo que conectem proteínas fosforiladas a outras que não têm capacidade de ligação direta. E esse mecanismo é essencial para transmitir o sinal dos RTKs até proteínas como a RAS, que atua como importante regulador da proliferação celular. Agora, a gente entra no nível mais importante da via, a proteína que decide se o sinal continua ou para. Vamos começar entendendo o papel da família RAS. Dentro da superfamília de GTPases, RAS e Ru são as principais responsáveis por transmitir sinais vindo dos receptores de superfície, como os RTKs. Essas proteínas funcionam como verdadeiros centros de integração, porque conseguem direcionar o sinal para diferentes vias dentro da célula, dependendo do contexto. Essa tabela apresenta a superfamília RAS de pequenas GTPases, que são proteínas responsáveis por atuar como interruptores moleculares dentro da célula. Ela mostra que existem várias famílias relacionadas a RAS, cada uma com funções específicas. A família RAS, HRAS, KRAS e NRAS está diretamente ligada à transmissão de sinais dos RTKs, sendo essencial para a proliferação celular. A RH-EB atua ativando mTOR, importante para o crescimento celular. A REP1 participa da adesão celular, regulando integrinas. Depois, temos outras famílias com funções mais estruturais e de organização celular. A família Ru, RAC, CDC42 regula o citoesqueleto, influenciando a forma e movimento celular. As proteínas ARF controlam a formação de vesículas. Já as RAB regulam o tráfego vesicular intracelular, e a RAM está ligada ao transporte nuclear e divisão celular. As proteínas RAS possuem modificações lipídicas que as mantêm ancoradas à membrana plasmática, local estratégico para receber e transmitir sinais. Elas são fundamentais para processos como proliferação e diferenciação celular. Quando RAS é inibida, essas respostas celulares não acontecem corretamente. Por outro lado, mutações que mantêm RAS hiperativas são muito comuns em câncer, pois promovem a divisão celular contínua. Do ponto de vista molecular, RAS funciona como um interruptor. Quando ligada ao GTP, está ativa e transmite sinal. Quando ligada ao GDP, está inativa. E essa alternância é regulada por duas proteínas-chave, as GEFs, que ativam RAS, promovendo a troca de GDP por GTP, e as GAPs, que inativam RAS, acelerando a hidrólise do GTP. Em mutações cancerígenas, RAS se torna resistente à ação das GAPs, permanecendo constantemente ativa. Mas, afinal de contas,
como os RTKs ativam RAS? O principal mecanismo envolve proteínas adaptadoras. O receptor ativado recruta a proteína GRB2, que se liga a uma RASGF chamada SOS. Essa interação aproxima SOS da membrana, onde RAS está localizada, permitindo sua ativação. Esse mecanismo foi descrito inicialmente em Drosophila, mas é altamente conservado em células humanas, mostrando sua importância fundamental na biologia celular. E aqui acontece algo impressionante. Um sinal rápido vira uma resposta forte, duradoura e com impacto direto no comportamento celular. Inicialmente, os sinais gerados pelos RTKs e pelas RAS são muito rápidos e transitórios. No entanto, para que a célula consiga alterar seu comportamento, como proliferar ou diferenciar, é necessário transformar esse sinal curto em algo mais duradouro. E é justamente essa função do módulo MAP-sinase, um sistema altamente conservado que amplifica e sustenta o sinal intracelular. Esse módulo funciona como uma cascata de ativação sequencial. A RAS ativa a primeira proteína da via, a RAF, MAP-sinase, com 3K, que fosforila a MEC, a MAP-sinase com 2K, que por sua vez ativa a ERK, a MAP-sinase com 1K. Essa sequência cria um efeito de amplificação do sinal, garantindo que uma ativação inicial pequena resulte em uma resposta celular robusta. Uma vez ativada, a ERK desempenha um papel fundamental ao entrar no núcleo. Lá, ela fosforila fatores de transcrição, ativando genes chamados de resposta imediata. E esses genes iniciam uma cascata de expressão gênica, que pode levar à produção de proteínas envolvidas na proliferação celular, como as ciclinas, ou em outros processos celulares importantes. Por fim, não é apenas a ativação da via que importa, mas também a sua duração. Sinais rápidos e transitórios tendem a induzir a proliferação celular, enquanto sinais prolongados podem levar à diferenciação, como ocorre em neurônios. Além disso, a própria via possui mecanismos de retroalimentação negativa, como a ativação de fosfatases e a regulação da ARF pela ERK, que ajudam a controlar a intensidade e o tempo da resposta. Mas existe um dilema que a célula precisa resolver o tempo todo: como amplificar o sinal sem perder o controle. Nas células de mamíferos, a via MAP-sinase apresenta uma grande diversidade de componentes, são múltiplas RAF, MEC e ERK. E esse repertório amplo indica que a célula dispõe de várias possibilidades para montar vias de sinalização diferentes, adaptadas a contextos específicos. Esses componentes podem se combinar de formas diversas, formando módulos de sinalização distintos. Assim, diferentes combinações entre RAF, MEC e ERK permitem que a célula responda de forma precisa a diferentes estímulos, como fatores de crescimento ou condições de estresse, direcionando respostas celulares específicas. E para garantir que essas vias funcionem corretamente, as proteínas de suporte atuam como plataformas organizadoras. Elas mantêm as sinases corretas, próximas umas das outras, dentro de um mesmo módulo, evitando que componentes de vias paralelas interajam de forma indevida. Esse arranjo aumenta a precisão da sinalização, mas também limita sua amplificação. A organização em complexos definidos impede a dispersão do sinal, o que levanta a possibilidade de que a célula precise equilibrar cuidadosamente controle e intensidade da resposta sinalizadora. Agora, vamos sintetizar tudo o que vimos. Primeiro, entendemos que os receptores tirosina sinase são estruturas fundamentais da membrana celular, capazes de converter sinais extracelulares em respostas intracelulares por meio de sua atividade enzimática. Em seguida, analisamos como a dimerização e a autofosforilação desses receptores criam múltiplos pontos de ancoragem, permitindo o recrutamento organizado de proteínas sinalizadoras.
Discutimos também o papel dos domínios SH2, que reconhecem tirosinas fosforiladas e garantem especificidade e eficiência na propagação do sinal. Avançamos para o papel central das proteínas Ras, funcionando como um comutador molecular que regula diretamente processos como a proliferação celular. E, por fim, integramos esses mecanismos na via Ras-MAP-sinase, compreendendo como uma cascata de fosforilação pode amplificar sinais e determinar o destino celular, como o crescimento, diferenciação e até a transformação patológica. Para finalizar, agradeço muito a presença de cada um de vocês que ficaram até o final. As referências que deixamos aqui são fundamentais para aprofundar esse conteúdo e consolidar o entendimento dos mecanismos de sinalização mediados por receptores tirosina sinase. Na próxima aula, vamos avançar ainda mais na comunicação celular, explorando outras vias fundamentais, como a PI3 sinase, a JAK-STAT e a TGF-beta, e como essas vias se integram para controlar o destino celular. E se esse conteúdo foi útil, eu só te peço uma coisa: se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Isso nos ajuda muito a crescer e continuar produzindo conteúdos de qualidade. Ah, e acompanha o André Bio também no Instagram, @andrebio.prof, para receber dicas de estudo todos os dias. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!